Olá, boa tarde. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas a esta conversa com acento no I. Portanto, mais uma conversa com acento no I, que, como sabem, é organizada pelo Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais, pela Presidência do Conselho Técnico-Científico e pela Presidência da Escola Superior de Educação de Lisboa. Pela primeira vez, estamos a organizar esta conversa em modo presencial. Portanto, hoje estamos aqui todos reunidos. Obrigada por terem conseguido aqui estar. No entanto, vou dar que a conversa vai ser gravada e colocada na página da escola, juntamente com as restantes que já lá estão. Portanto, se futuramente quiserem voltar a rever, portanto, estará sempre disponível. Esta conversa, o título, como ali está projetado, Formação de Professor de Inclusão, tem como aqui as nossas grandes colegas a comunicar connosco, a conversar connosco, a tratar, não digo que grandes, porque fizeram um grande investimento no estudo, sobretudo desta temática, em termos da formação de professor e da inclusão, não é? Destas duas grandes temáticas que se cruzam. A nossa colega Teresa Leite e Isabel Madureira, a quem desde já agradeço o facto de prontamente terem aceito estar aqui connosco nesta conversa, e a nossa colega Clarice Nunes, que vai realmente aqui então gerir toda esta conversa, que já começou a trabalhar convosco, não é? A organizar a conversa, e que hoje está aqui para dinamizar um bocadinho e organizar esta sessão. Portanto, o nosso muito obrigado por estarem aqui connosco. Portanto, sabemos que este é um espaço de partilha de conhecimentos, de trabalho que tem sido realizado ao longo do tempo, e as colegas é isso que vão aqui fazer um bocadinho connosco em termos de conversa. Vamos estar realmente aqui num bom momento de partilha e de conversa entre todos. Portanto, resta-me mais uma vez agradecer e não prolongar mais, até porque o importante não é estarem a ouvir a mim, mas estarmos todos a ouvir a vocês. Obrigada, quando quiserem. Então, eu vou passar a palavra, vou começar por agradecer e dar boa tarde a todos, agradecer a vossa presença aqui. Penso que para a Isabel e para a Teresa é um momento que me parece importante, e por isso mesmo agradeço de facto a presença de todos. Quero agradecer também o facto de o CIED e naturalmente os outros órgãos da escola terem desenvolvido esta dinâmica e ter-me convidado para moderar estas conversas, que aceitei com o desafio com muito agrado. Conversar com estas duas pessoas que, para mim, e duas profissionais que, para mim, são muito queridas e muito especiais, quer pela sua dimensão humana, quer pela sua dimensão profissional. São duas pessoas que estarão para sempre comigo, quer na minha vida pessoal, quer também na vida profissional, porque são dois pilares, duas referências para mim nesta área da formação de professores e da inclusão. E, portanto, Isabel e Teresa, muito obrigada por terem feito parte da minha vida. Sobretudo também pelos ensinamentos que me deram nos últimos 20 e qualquer coisa anos, porque eu fui aluna da Isabel e da Teresa alguns anos atrás. Há mais aqui, que já temos nós. E, portanto, é um momento para mim é muito... e, portanto, para mim é um momento muito importante. E hoje, de facto, nós estamos aqui... Eu penso que muitas das coisas que eu hoje sei sobre inclusão e sobre formação de professores foram ensinadas por estas duas. Pronto, então agradeço a todos. Agora, como não sou eu que sou a protagonista, a Isabel e a Teresa é que são os protagonistas, vou passar a palavra à Isabel e à Teresa, para nós começarmos então a darmos início a esta conversa sobre formação de professores e inclusão, sendo que provavelmente vamos começar com o vosso percurso académico e profissional. Sim. Querem dizer alguma coisa sobre isso? Nós queremos agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui. É um prazer estar aqui com tantos colegas e tantos alunos, ex-alunos e por aí fora. Estou com problemas no dente, mas vocês não olhem para este lado, só para este.
A Isabel vai nos apresentar, porque vocês sabem, é uma história engraçada. Há uns anos nós publicámos um livro e pediram-nos uma nota biográfica. E eu mandei a minha, a Isabel mandou a dela. E uns dias depois recebemos um e-mail ou um telefonema, já não me lembro, a dizer, olha, enganaram-se, mandaram a mesma nota biográfica às duas. E tivemos que dizer, não nos enganamos, é mesmo, o percurso é exatamente o mesmo. Maneira que a Isabel vai nos apresentar às duas. Ok, também agradecer o convite e agradecer a participação de vocês, colegas, e como a Teresa disse, de facto, tivemos, como é que nós chegámos aqui à formação de professores e à inclusão, tivemos de facto um percurso profissional e académico muito semelhante, e como competiu a mim fazer a apresentação, tenho aqui uma lista com esse percurso, porque é um percurso longo, não é? E de facto começar até para perceberem como é que nós chegámos e porque é que nós escolhemos este tema da formação de professores e da inclusão, porque é que isto nos faz sentido, quer a mim, quer à Teresa. E de facto nós começámos a ser professoras do ensino básico no final dos anos 70 do século passado, a Teresa em Lisboa e eu no Norte, em Viana, e é enquanto professoras do ensino básico, do primeiro ciclo, que tivemos a possibilidade, digamos assim, de começar a intervir junto de crianças com necessidades educativas especiais. Eu trabalhava numa equipa de ensino especial integrado, portanto, no apoio aos professores e às escolas, no sentido de promover a integração, nessa altura não era a inclusão, a integração de alunos com deficiência visual, que foi a primeira deficiência a começar na escola, a estar presente na escola, e pronto, essas eram as minhas, era o que eu fazia na equipa de ensino especial integrado, como professora de apoio. A Teresa, por sua vez, também tinha funções de professora de apoio, mas aqui na deficiência auditiva, no núcleo de apoio à deficiência auditiva, em Lisboa. Pronto. Portanto, tivemos este início comum. E é também, enquanto estávamos a desenvolver este tipo de intervenção, que sabemos, digamos assim, que vai haver um curso para a formação de professores de ensino especial, não é? E que poderíamos candidatar-nos, ela cá e eu lá, e fomos aceitos para o curso. Mas a instituição era cá. A instituição era em Lisboa, a instituição era o Instituto António Arel da Costa Ferreira, como sabem, que era o local onde eram formados os professores de educação especial, não é? Nas diferentes tipologias de deficiências. Portanto, viemos, e é de facto aqui, no Instituto António, que nós nos conhecemos, não é? Ainda como estudantes, como alunos, e pronto. Claro que fazemos especializações em áreas diferentes, a Teresa na deficiência auditiva, eu no funcionamento intelectual deficitário, era assim que se designava antigamente, e de certa forma, após acabarmos a especialização, quer eu, quer a Teresa, fomos convidadas para ficar na formação de professores de educação especial, das respectivas áreas. Ora bom, isso foi um grande desafio, quer para mim, quer para ela, porque era muito trabalhar com alunos que eram professores, não é? Que eram grandes. E que tinham o dobro da nossa idade. Eram grandes e eram mais velhos que nós, tinham o dobro, é isso. E, portanto, isto exigia da nossa parte um grande desafio, uma grande preparação das aulas, enfim, alguma tensão. De qualquer forma, fizemos a formação no Instituto, fomos formadoras no Instituto António Arel da Costa Ferreira e a determinada altura, em 1987, penso que é 88, o curso de formação de professores de ensino especial passa a ser assegurado não no Costa Ferreira, mas na Escola Superior de Educação de Lisboa. Então, sendo assim, tivemos necessariamente que nos candidatar, concorrer à Escola Superior de Educação de Lisboa, que estava no seu início, a dar os seus primeiros passos aqui em Benfica, e concorremos, fomos aceitos e viemos trabalhar para aqui.
Começámos primeiro, sobretudo, na formação de professores de educação especial e depois a nossa intervenção alargou-se bastante para os cursos de licenciatura nas diferentes variantes, depois para os cursos de ensino básico. Ok, como sabem, a nossa participação foi-se alargando não só na educação especial, mas também na formação de professores, em termos gerais. Ok. Já falei disto, já está tudo. Portanto, é em 87, é 87, 88, portanto, há 36 anos, nós começamos todo um percurso de trabalho na formação de professores e pronto, e este percurso foi de facto um grande desafio para nós, não é? Esse desafio, de certa forma, justifica todo um percurso também que fizemos a nível da nossa própria formação, porque, de facto, sentíamos que precisávamos de aprofundar algumas questões ligadas à educação e à formação, e isso fez com que, logo em 1989, abriu pela primeira vez em Lisboa, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, uma licenciatura em Ciências da Educação, que foi a primeira licenciatura em Ciências da Educação, e lá vamos nós, eu e a Teresa, fomos fazer essa licenciatura, da qual gostámos imenso, não é? Porque deu-nos assim como que um pano de fundo, não é? Sobre todas as questões da educação e da formação, foi muito importante, porque nós estávamos muito voltadas já para algo muito específico, e a licenciatura deu-nos esse pano de fundo, e pronto, fizemos com muito gosto, e penso que com muito bons resultados. Depois de fazer este curso, que acabámos em 1993, iniciámos logo a seguir, porque havia o mestrado em formação de professores. Aqui neste mestrado nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto, o trabalho da dissertação foi em conjunto. De certa forma, ambas queríamos perceber quais eram as necessidades de formação dos professores para a integração, ainda nessa altura, ainda era a integração, e pudemos, portanto, fazer toda uma pesquisa comum, usando, de facto, diferentes técnicas para recolher as necessidades de formação. E foi uma experiência muito interessante, de trabalho em conjunto, e que gostámos muito. Claro que quando acabámos isto, quando acabámos o mestrado, a Teresa foi imediatamente logo para o doutoramento, né? Também em formação de professores. Eu achei que precisava descansar, descansei um bocadinho, e portanto só passado uns 2 ou 3 anos é que iniciei também o doutoramento, e pronto, em formação de professores, e tudo isto foi feito ao mesmo tempo que nós éramos professoras na ESE, né? Com algum esforço, com algum trabalho, mas que valeu a pena. E pronto, e quanto ao resto vocês sabem, que é o outro. Sabem, foi o nosso percurso aqui. Pronto. Peço desculpa por ter sido tão demorada, eventualmente, a nossa apresentação, mas tinha mesmo que ser para vocês perceberem como é que chegámos aqui, como é que estes temas nos são tão importantes e tão caros para nós. De alguma forma, pela apresentação que a Isabel fez, da Isabel e da Teresa, percebe-se que, de facto, o tema da formação de professores de inclusão parece pertinente ser o tema da nossa conversa aqui. Então, colocaria uma outra questão que tem a ver, de facto, com a formação, que é, pode a formação inicial assegurar a preparação de futuros profissionais para incluir todos os alunos, todas as alunas? Podia. Poderia. Não é? Mas não é fácil, porque é preciso primeiro formá-los para professores, não é? E ao mesmo tempo dar-lhes os instrumentos necessários para lidar com a diversidade das turmas atualmente. E não há nada a fazer, quer dizer, as turmas são de facto muito heterogéneas, cada vez mais heterogéneas, e não podemos, se é que alguma vez foram homogéneas, mas isso é outra história, e não podemos fugir disso. Agora, era preciso a formação de professores levar inicial,
levar uma volta para que os alunos saíssem sabendo lidar com essa heterogeneidade toda. E os vários autores estão de acordo, não chega uma cadeira no curso, ou uma ou duas, ou o que fosse, sobre necessidades especiais. Na verdade, era preciso que fosse uma preocupação transversal a toda a formação. Porque não pode ser só a cadeira de educação inclusiva ou até as áreas mais ligadas às ciências da educação, de modo restrito, ciências de educação restritas, a preocuparem-se com isso. Na verdade, eu acho que era preciso que as próprias didáticas se preocupassem com a questão da heterogeneidade dos alunos e da diversidade das suas maneiras de aprender. Isso não quer dizer que tenham que dar técnicas de educação especial. Vamos lá ver se nos entendemos. As técnicas de educação especial são para os professores de educação especial, eventualmente para os terapeutas. Mas há agora nos últimos anos tem sido muito divulgado uma metodologia, chamemos-lhe assim, que é o desenho universal para a aprendizagem, que a Clarice e a Isabel até explanaram em artigos muito bem, explanados. E uma das coisas importantes, ou pelo menos aquilo que a mim me chama mais a atenção nesse processo, é exatamente a ideia de que é preciso ensinar de maneiras diferentes, várias maneiras, não é diferentes das que agora funcionam, é de várias maneiras diferentes. Porque se uma criança aprende de uma maneira, outra aprende de outra. Se nós ensinamos sempre tudo da mesma maneira e de uma só maneira, torna-se extremamente difícil que os alunos que têm outras maneiras de aprender consigam dali tirar alguma coisa. Bom, o desenho universal para a aprendizagem é mais complicado que isto, mas eu estou só a simplificar, para explicar, de certo modo, o que acho que as didáticas poderiam fazer, que é não ter o cuidado de ensinar várias maneiras de ensinar. Pode-se fazer a divisão assim, mas também pode-se fazer de outro modo e também se pode fazer de outro modo. E se houver esse cuidado, provavelmente é mais fácil as crianças que têm outras maneiras no fundo, outros estilos de aprendizagem, conseguirem encontrar o seu próprio processo de aprender. Porque, no fundo, a grande questão é esta. Os meninos que não têm problemas aprendem, seja qual for a maneira como nós os ensinarmos. Os meninos que têm problemas têm que ser muito bem pensada a maneira como se ensina. E esta é a grande questão, porque eles aprendem, precisam de muito mais trabalho e de um trabalho muito mais bem pensado, com todos os passos planeados. Porque há coisas nos meninos sem problemas que eles fazem aprendizagens que nós nem nos damos conta dos saltos, das etapas pelas quais eles passam para chegar àquela aprendizagem. Enquanto que as crianças com mais problemas não fazem esse percurso sozinhas, só fazem se nós o fizermos com elas. Não é por elas, é com elas. Pronto, e por isso, voltando à formação de professores, a questão é que a preocupação com a inclusão deveria ser uma preocupação muito mais geral do que apenas uma cadeira ou duas num curso, ou até em 2 cursos, como a licenciatura e o mestrado. Porque, vocês reparem, se há uma cadeira que fala
de educação inclusiva e as outras não ligam nenhuma a essa questão, aquilo que fica na cabeça dos alunos dos nossos alunos, agora estou a falar de alunos grandes, crescidos, aquilo que fica estes meninos são especiais, precisam de processos especiais. E precisam, é verdade, mas isso é o papel dos professores de educação especial. Agora, se estão dentro da sala de aula, o que eles precisam é que o professor saiba gerir aquele grupo, gerir o currículo antes de mais nada, planear de forma bem pensada, e depois que saiba diversificar a forma como trabalha com estes alunos. E isso não pode ser uma só cadeira a dar, porque até dá a ideia ao contrário, dá a ideia de que são tão especiais que precisam de uma cadeira especial para se falar deles. Há aqui uma questão, vou voltar atrás. Eu estou a falar da inclusão de alunos com necessidades especiais, mas a inclusão é muito mais do que isso, não é? Isso é claro para toda a gente. Inclusão é das minorias. Quando se fala em inclusão, estamos a falar de inclusão de minorias étnicas, linguísticas, religiosas, por aí fora. Nós, especialmente, damos, enfim, como a Isabel disse, todo o nosso percurso é voltado para a inclusão dos meninos com necessidades especiais, mas a inclusão é uma noção muito mais ampla. Portanto, muito do que eu estou aqui a dizer não serve só para os meninos com necessidades especiais, mas para outras minorias que nos aparecem nas escolas. Isabel, estou farta de falar. Não, eu indo bastante ao encontro das tuas ideias, eu penso que a formação de professores é fundamental, é imprescindível para conseguirmos de facto uma escola que é para todos, para conseguirmos a igualdade de oportunidades durante todo o percurso escolar. Portanto, é a formação de professores que é fundamental, não é? Pode ainda não ser, não é? Até pelas características que temos da formação inicial atual, mas deveria ser e deve ser pensada, penso eu, no sentido de assegurar que os professores que saem formados, digamos assim, sejam capazes de assegurar um ensino a todas as crianças, tendo em conta as desigualdades que naturalmente existem, não é? Não só decorrentes das necessidades educativas especiais, mas decorrentes do meio social de origem dos alunos, não é? Decorrentes das eventuais dificuldades ou eventuais diferenças em termos de motivação para aprender. Portanto, o professor, a formação de professores tem que conseguir ser pensada quem é o professor, quais são as funções do professor hoje na escola, não é? E as funções do professor hoje na escola têm como referente as ideias de inclusão, de equidade, de igualdade de oportunidades, não é? E, portanto, é para esse professor que nós temos que formar e, portanto, temos que fazer também uma formação que eu diria, se falamos em inclusão, falamos também em equidade. E, de certa forma, a formação deve ser pensada, diria eu, tendo como base esta ideia de equidade, não é? E de assegurar e de combater, diria eu, as desigualdades, são desigualdades, digamos assim, naturais. Hoje em dia, eu diria que a escola está cheia de meninos diferentes. Aliás, a diferença é o que nos distingue em termos de pessoas, em termos de seres humanos, e, portanto, é fundamental que os professores, a formação de professores tenha isto em conta. E para tal, eu penso que, para além das disciplinas que são já objeto de trabalho durante a formação, penso que seria importante encontrar espaços durante a formação de professores, durante a formação do professor, que permitam, e contextos que permitam uma reflexão aprofundada sobre as dimensões pessoais e emocionais da profissão, sobre o quê? Sobre quais são as minhas crenças. Eu acredito, de facto, que todos os alunos podem aprender e que isso depende também muito de mim. Não é? Eu acredito nisto ou não acredito.
E, portanto, isso eu penso que é muito importante, pensarmos nas nossas crenças, não é? E na atitude que eu tenho, faço alguma coisa que é diferente, como é que eu reajo, como é que eu posso mudar essas minhas atitudes. Pois, em termos das práticas, penso que a ideia do desenho universal da aprendizagem que a Teresa apresentou, penso que é fundamental na formação de professores, na formação inicial de professores, ser abordada, ser desenvolvida. E depois penso que, sei lá, é fundamental também que os contextos em que os futuros alunos têm de prática de ensino sejam, à partida, contextos que têm já alunos integrados, alunos incluídos na sala de aula. E porque é aí nesses contextos, e devia haver uma preocupação de conseguir escolas que tivessem essas situações, que é nesses contextos que os professores vão aprender com os outros professores também, e vão eventualmente tentar fazer alguma coisa, mas vão aprender também muito com os outros colegas, como é que esta questão da inclusão é possível transformá-la numa realidade. Como é que eu posso organizar a sala de aula para receber e acolher todos os alunos? Como é que eu posso pensar diferentes estratégias de ensino e de aprendizagem que permitam, de facto, que todos aprendam em função das suas características, das suas necessidades? Portanto, aceitando muito esta ideia de que cada um de nós é diferente e que aprende de maneiras também diferentes. Pensando muito para além diria eu, da diferenciação pedagógica, que é um conceito que é muito frequente na formação de professores para a inclusão, pensar também na formação como um processo de individualização, digamos assim, individualização do ensino. O professor ser capaz de individualizar, não só de diferenciar, mas também de individualizar o ensino. Penso que assim for, se conseguirmos, de facto, mandar professores, deste modo, iremos contribuir para que a escola e a sociedade seja mais inclusiva. Portanto, a formação inicial de professores é a pedra de toque, acho eu. Já dizia o Miguel Larreiro. Já dizia o Miguel Larreiro. Eu queria-vos contar uma coisa que foi feita há pouco tempo, um doutoramento. Eu pensei como é que põe a coisa. Sobre a nossa escola, pronto, falando bem depressa. E sobre a formação que nós damos em termos de inclusão. Foram feitas entrevistas a ex-alunos e a alunos dos últimos anos. Mas, sobretudo, as dos ex-alunos são extremamente interessantes. E o que a gente percebe é que nós lhes passamos a ideia de que a inclusão é muito importante, de que a atitude face aos alunos com necessidades especiais é fundamental, uma atitude positiva e expectativas positivas, que a diferenciação pedagógica é um modelo a seguir. Enfim, em termos de valores, de princípios e de modelos, está lá tudo. Pois na prática não sabem o que hão de fazer. E eu acho que esta é uma questão que a gente tem que ter em conta, que é, nós estamos a passar-lhes os princípios e os valores, e isso, como a Isabel diz, sobre as crenças, isso é fundamental. Sem isso não se faz nada. Mas não chega. Valores e princípios e crenças positivas não chegam. É preciso técnica depois também. É preciso saber como fazer. E como eu vos dizia, não é preciso saber como os professores de educação especial fazem, porque não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Mas é preciso saber o que é que se pode fazer dentro de uma sala de aula com muitas crianças, diferentes umas das outras, e ninguém me ouvirá dizer que é fácil. Não é. Não é nada fácil gerir turmas muito heterogéneas e com alunos com necessidades especiais, algumas delas
bem complicadas. Já para não chegarmos aos da Clarice, que ainda são mais complicados. Os meninos da Clarice são os multideficientes. Mas, mesmo sendo difícil e exigindo esforço e trabalho, a verdade é que se nós trabalharmos, eles aprendem. Não tenham dúvidas. Quando nós trabalhamos, eles aprendem. Podem não aprender exatamente o mesmo que os outros, mas chegam muito mais longe do que o ponto em que estavam no início. Eu também, de certa forma, fui observando ao longo do acompanhamento das práticas, não é? Aqui na ESE, pude perceber que, de facto, algumas situações são possíveis. Eu observei práticas em que alunos com perturbação do espectro do autismo estavam perfeitamente integrados na dinâmica da sala de aula, nas diferentes atividades, nos diferentes espaços. Tinham também um espaço para si próprios, para poder afastar-se um bocadinho quando sentiam necessidade disso, mas também vi situações em que o menino com perturbação do espectro do autismo estava lá atrás e pronto. E o professor continuava a dar a sua aula, pronto, para todos, aprendendo todos ao mesmo tempo. Esta ideia do modelo escolar não se compadece, de facto, com a integração, com a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na escola, não é? De forma nenhuma. Há aqui mudanças muito grandes na prática do professor, naquilo que ele faz para ser possível integrar, incluir os alunos com necessidades educativas especiais. E aí também é muito importante ter a formação inicial de professores, de certa forma, aponte para a importância de ser capaz de trabalhar com outros, não é? Porque o professor de educação especial vai lá aparecer, não é? E o professor de ensino regular tem que ser capaz também de ouvir e trabalhar com outras pessoas e, portanto, este trabalho em cooperação é fundamental e a colaboração entre os professores é fundamental para pensar as melhores soluções para aquela situação, para aquele problema. Portanto, e isso também se deve aprender, digo eu, na formação, não é? Na formação inicial. Quer na formação inicial. Até por uma questão de segurança, porque há casos muito complicados, não é? Não sejamos demagógicos, há casos muito complicados e é necessário que o professor possa discutir com outras pessoas, debater com outras pessoas os casos que tem à sua frente, porque isso também lhe dá segurança e autoconfiança para experimentar outras maneiras de trabalhar. Sim. Portanto, o trabalho colaborativo não é só uma questão de fica bem de falar de trabalho colaborativo, é necessário, é mesmo, sem isso um professor fica muito isolado e muito sozinho perante dilemas complicados e casos complicados que não sabe muito bem como gerir. Enquanto que se tiver outras pessoas com quem falar do assunto, como aquelas histórias dos médicos, quando se juntam para debater um caso, é uma coisa deste tipo que é preciso começarmos a ter nas escolas, muito mais do que aquilo que temos. Muito bem, então já falámos da formação inicial e agora fazíamos a ponto para a outra parte que vocês referiram, que é a formação especializada. Portanto, ia perguntar, então se a inclusão, e se todos os professores devem saber educar todos, para que é que são precisos haverá necessidade de haver pessoas de educação especial? Estava-se mesmo a ver, que era o resto da pergunta. Ok, de facto esta defesa atual de um conjunto de pressupostos e de princípios que apontam para a igualdade, para a inclusão, para uma escola para todos, tudo isso, teve influência e teve implicações e implica mudanças na formação inicial, mas também implica mudanças na formação especializada de professores, não é? Que tem por tradição, digamos assim, a formação de professores de educação especial, tem por tradição modelos que são muito categoriais, portanto, forma-se para determinada como categoria. O nosso percurso mostrava. Para determinada Ela era dos categoria, cegos, eu era dos surdos. Portanto, esta formação
professores para determinado tipo de problemática, de deficiência, também tem que ser revista, também tem que ser pensada no sentido de um professor. Será que o professor de educação especial é um técnico que sabe determinadas formas de intervenção específicas para, para aquela situação de deficiência, não é? Ou então será que é, sei lá, um professor que é um agente de mudança e que contribui para a mudança das escolas, das práticas, e portanto que tem uma interação muito grande com a escola e com a comunidade educativa e com os professores? Nós respondemos sim, eu acho que temos que responder sim a estas duas questões. Sim, ele tem que ser um técnico especializado, não é? Na intervenção direta com alunos, mas também tem que ser alguém, uma pessoa eu diria, com uma maneira de ser, um funcionamento pessoal muito próprio, não é? Tem que ser capaz de aceitar grandes desafios, de tomar decisões, de observar bem os contextos onde trabalha. Tem que ser capaz de trabalhar diretamente com a criança, mas também apoiar o professor de educação especial, não é? De educação regular, digamos assim, participar, digamos assim, nas decisões que são tomadas sobre qual é que será o melhor currículo para estes alunos, não é? E nessa medida, a formação de professores em educação especial já tem vindo a abordar muitas questões do currículo e de como desenvolver currículos para facilitar a inclusão, não é, dos alunos. Também tem desenvolvido muito no sentido de saírem com competência, digamos assim, de avaliação e intervenção junto de problemas específicos da cognição, da multideficiência, portanto, tudo isso é assegurado, não é? É fundamental que estes professores sejam capazes também de perceber muito bem como podem fazer um processo de avaliação da criança e dos contextos, não é? Para perceber onde é que podem agir e onde é que é preciso mudar, porque, de facto, a inclusão e a escola inclusiva digamos assim, é um processo, é um ideal a atingir, mas que, como dizia o Enzo, nunca se atinge, não é? E, portanto, que é preciso continuar sempre a construir. A formação dos professores de educação especial, penso que para além do que já existe e desta dupla, hoje em dia, dupla função que têm nas escolas e junto dos alunos com necessidades educativas especiais, isto faz, de facto, com que alguns autores até dizem que são múltiplas e demasiadas as funções da professora de educação especial, que é muito difícil definir essas funções e que elas são, eventualmente, muito grandes, demasiadas. Há autores que falam é uma profissão impossível. Há outros que dizem que ser professor de educação especial usam de certa forma uma analogia, comparam com ser controlador de tráfego aéreo. Agora imaginem o que é ser controlador de tráfego aéreo, que tem que estar com atenção a tanto. Mas é verdade, o professor de educação especial hoje na escola tem muito essa função de ter que estar atento a múltiplos aspectos. Ele também tem múltiplas funções na escola, não é? Não só junto dos alunos, mas também junto dos outros. E nessa medida a formação de professores que temos atualmente já vai ao encontro de muitos dos aspectos que são importantes na intervenção com a família, na intervenção com a criança e na intervenção com as escolas, mas aí eu penso que era capaz de ser importante haver um espaço qualquer de formação em que fossem discutidos, fossem pensados e fossem equacionados modelos de trabalho colaborativo, não é? Como é que eu posso cooperar, não é? Como é que eu posso cooperar com os outros? Que modelos é que existem de cooperação e de colaboração? E para poder exercer com eficácia as funções que tenho a esse nível. Eu penso que, nomeadamente nós, aqui ainda não chegámos bem aí, a esse patamar, mas penso que iremos chegar lá, não é? Eu acho que sim. Parece-me que é importante dar-nos a conhecer, porque mesmo
estando nós na mesma escola há muito tempo, nem toda a gente conhece muito bem o curso, que este curso, que foi o primeiro em educação especial, porque antes só havia o Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, de que a Isabel falou, e era o único curso que existia na verdade não era. Estou a olhar para a Maria João porque ela teve bem, a mãe da Maria João foi nossa professora no António Aurélio da Costa Ferreira, precisamente. Bom, mas houve outros cursos na Casa Pia, mas do Ministério da Educação foi o primeiro. E passou diretamente para a ESE. Entretanto, noutras ESEs, foram abrindo outras ESEs também, e que criaram também este curso. E em muitas delas existe um predomínio da abordagem psicológica, da abordagem da psicologia. O que a Isabel e a Clarice e eu tentámos fazer sempre neste curso, já por tradição das pessoas que vinham antes, a Teresa Vieira, a Inês Sinci, por aí fora, foi manter sempre um foco na pedagogia e nas questões pedagógicas. E já vinha do Costa Ferreira também, na verdade. Ou seja, dar importância a como é que os meninos aprendem, o que é que eles podem aprender, como é que nós os podemos ensinar. Claro que este aprender em algumas crianças é muito lato, é aprender formas de autonomia, formas de socialização, mas noutras é mesmo aprendizagens escolares. E o que nós gostaríamos que não se perdesse neste curso, nesta escola, no curso que existe nesta escola, é exatamente esta vertente pedagógica, este foco nas questões da pedagogia. A psicologia tem o seu lugar, como é óbvio, e tem um lugar importante, mas nós somos professores, é isso que somos, e ser professor é saber ensinar. Ou seja, como diria a Céu Roldão, fazer com que os meninos aprendam. Sejam eles sem problemas ou tenham eles alguns problemas. A ideia é sempre que temos que os fazer aprender. Porque, de facto, há muito aquela ideia de que os meninos com necessidades especiais vão para a escola para socializar. É evidente que também vão para socializar, mas isso não chega, eles vão para aprender, como todos os outros meninos, como todos os outros alunos, vão para aprender. Uns aprenderão mais e outros aprenderão menos, mas é para aprender que lá estão. Isabel, então, ainda... Saí um bocado do esquema, não foi? Mas não. A minha questão agora seria, sobretudo, pensarmos, faz aquilo que vocês referiram, a formação especializada é importante. Então, sendo ela importante, o que é que importa assegurar nessa formação? Vocês já falaram um bocadinho sobre isso, mas quando é realizar, ou seja, quando é que é importante todos passarem a ter também mais essa especialização em educação especial? É a história de 5 anos. Não sei. Vamos lá ver, o que está definido em termos sociais e legais é que só se pode fazer uma especialização em educação especial, só se deve fazer após 5 anos já na docência. Portanto, só os professores, depois de terem entrado na profissão e após 5 anos de exercício dessa profissão é que podem, ok, agora eu quero mudar e quero ir para a educação especial, e aí candidato, não é? Desculpa lá, mas eu sou mais burocrática do que mais administrativa do que a Isabel. Não é bem, só podem fazer a especialização. Eles podem fazer quando quiserem, mas o Ministério só deixa, o Ministério da Educação só aceita a concurso nos grupos de docência da educação especial quem tenha feito, quem à entrada no curso de especialização tenha 5 anos de serviço. Portanto, poder fazer quando quiserem, podem. Pois, mas só que depois não podem concorrer aos grupos de educação especial se à entrada para o curso não tiverem os 5 anos de trabalho. Pois, esta dá razão. É a questão burocrática. É por isso que há alguns que são admitidos e que começam a fazer a formação e depois percebem que não têm os 5 anos, às vezes até desistem porque espero para vir quando depois isto me é reconhecido e eu posso entrar na profissão.
eu penso que não sei se saberão, mas esta ideia de só após 5 anos de serviço iniciar a especialização é uma ideia muito, e um modelo muito nosso, não é? Por exemplo, em Espanha, pode ser professor de educação especial à partida. Portanto, eu à partida escolho esta carreira de professor de educação especial e vou ter formação para isso. Mas eu penso que este nosso modelo O nosso português. o nosso português, de haver 5 anos e só depois entrarem para a formação especializada, eu penso que é muito importante. Por um lado, tendo em conta, pensando o que é que leva os professores a depois virem para a educação especial, e isso é também muito importante para que a formação depois seja bem sucedida, porque é que os traz cá, porque é que querem ser especializados, porque é que querem entrar para a educação especial. E também penso que terem já tido alguma prática e alguma prática bem sucedida, uma prática pedagógica eficaz, é fundamental para depois também poderem ser professores de educação especial com níveis de desempenho adequados, bons e eficazes, não é? Portanto, aqui a qualidade do professor é fundamental para a qualidade do professor de educação especial também. Não são separáveis estas duas dimensões. E pronto, penso que... E também para não perderem o padrão de normalidade. Pronto, para não Porque se só se trabalha com meninos que têm problemas, a certa altura deixa de se ter expectativas, ou muito mais facilmente se perdem expectativas sobre a evolução dos alunos. E temos que ter sempre em conta o que é que faria um menino aos 5 anos, aos 7 anos, aos 10 anos, por aí fora. E para isso é preciso não perder o padrão de normalidade, ter já dado aulas com outro tipo de crianças e conhecer as escolas, conhecer o funcionamento das escolas, conhecer a cultura dos professores, é uma questão importante. Tudo isso é fundamental, não só para o trabalho direto com a criança, mas para o trabalho com os próprios professores de ensino regular, para o trabalho colaborativo. Sim. Desculpa. Não sei se já respondi. Estamos quase na hora. Eu penso que sim. Então, eu não pensámos em mais nenhuma questão específica para vocês, mas damos espaço para os colegas poderem também conversar e entrar em diálogo com a Isabel e com a Teresa. Podem fazer perguntas. Eu tenho uma sobre aquela parte da formação de professores, não ter chegado ainda a um nível de inclusão que seria desejável. A minha questão é, se nós temos que ser mais inclusivos nas nossas aulas, se todos os professores das ciências, da matemática, da língua, de todas as áreas, isso poderia ser poderia ser uma via, nós sermos mais inclusivos, mesmo com os nossos alunos ditos normais, com as suas diferenças, com as suas... Depois, outra questão ligada com esta é, para nós fazermos essa diferenciação e essa inclusão, isso obriga, por exemplo, a termos mais aulas com tempos de estudo autónomo, que possamos, digamos, apoiar os alunos diferenciadamente. Isso poderia ser uma via, vocês veem isso como uma via Aí coloca-se a questão maior inclusão. A questão do isomorfismo, não é? Portanto, se eles viverem durante a formação situações em que, de certa forma, há múltiplas formas de ação e de expressão, de aquisição dos conhecimentos, portanto, não é só o professor a falar e os alunos a ouvir o modelo escolar, não é? Se houver, de facto, uma grande variabilidade nas estratégias de formação que usamos, e tendo muito em conta as características
de grupos, promover trabalhos a par, promover trabalhos individuais, mas também promover trabalhos de pesquisa em grande grupo. Portanto, todas estas competências que depois vão ser precisas de colaboração e de interação com outros vão ser trabalhadas durante a formação também. Se de facto, enquanto professores de matemática, professores, não é? Para além de sermos professores da didática das matemáticas, contribuirmos também para a formação daquele indivíduo como pessoa, não é? E, portanto, não estamos só a ensinar matemática, mas até que ponto é que a matemática pode ajudar aquele aluno a formar-se como pessoa, não é? Penso que não é só como é que se aprende matemática, mas também a matemática contribuiu, não, para formarmos melhor as pessoas, não é? Matemática, a história, a geografia, o inglês, não sei, pronto, qualquer coisa assim, não é? Portanto, eu acho que é muito necessário também os formadores, de professores, procurarem desenvolver práticas que sejam práticas inclusivas, mais influenciadas, que aceitam diferentes formas de aprender dos alunos, dos estudantes. Será ótimo quando chegarmos aí, não é? Ser mais alguma coisa? Não sei se tem que ser em espaços diferentes. Não sei, Pedro, isso tem que ser pensado de acordo com o tipo de conteúdos que se trabalham em cada uma das disciplinas, não é? Não pode haver uma regra geral para todos. Há disciplinas em que é necessário um trabalho mais específico e mais individualizado, eventualmente, ou de maior apoio aos grupos, e outras em que isso não é tão necessário. Também estamos a falar agora de pessoas crescidas, alunos crescidos, e que já fizeram um percurso escolar, não é? Portanto, conseguiram chegar até aqui, portanto também já não precisam tanto do mesmo apoio que os meninos precisam nas escolas. Agora, que o isomorfismo funciona, não tenham dúvida, porque se há coisa que nós fazemos aqui é pôr os alunos a trabalhar em grupo, não é? Toda a gente sabe. E se há coisa que os nossos alunos fazem nas práticas é pôr os meninos a trabalhar em grupo, e fazem-no tão naturalmente que percebe que aquilo entrou, está completamente interiorizado, e sabem como organizar grupos, como preocupam-se com a formação dos grupos, com a monitorização do trabalho dos grupos. Portanto, essa é uma coisa que a gente faz bem feita. O que quer dizer que se fizermos outras bem feitas também entram. É preciso serem muito generalizadas, não pode ser um só professor. Eu também penso que o facto de serem muito escassos os casos de alunos, de pessoas com necessidades educativas especiais, chegarem ao ensino superior, não é? Não tem colocado muito estas questões aos formadores de professores, não é? Mas é capaz de ser importante que as escolas de formação também estejam mais abertas à inclusão dos meninos diferentes, e o que é que podem fazer para Já não são meninos, né? Meninos grandes. Mas, e aí penso que uma boa notícia, acho que está agora a haver por parte do IPL, do Centro Social, SAD, uma preocupação em tornar todas as escolas do IPL inclusivas. Portanto, já houve aí uns seminários, não é, que apontam muito neste sentido, de certa forma, de o que é que podemos fazer para receber alunos com determinado tipo de características, como é que nós podemos adaptar-nos e adaptar o ensino face a essas situações. O que não quer dizer que todos os alunos com problemas possam ser profissionais em todas as profissões, não é? Depende das profissões, como é óbvio. Claro. Mas, e depende dos alunos, sobretudo. Na verdade, depende de cada caso concreto. Mas também é muito importante que, enquanto formadores, nós aceitemos esses desafios que se venham a colocar. Ok, eu agora tenho aqui um aluno com dificuldades de aprendizagem.
como é que eu lido com isto? O que é que eu faço? A quem recorro, não é? Mas já tivemos vários alunos surdos, Sim, sobretudo quando havia a variante de EVT, precisamente. Depois faziam estágios em escolas de surdos, sim, sim. como é óbvio, mas funcionaram muito bem. Tirando desenvolvimento da linguagem, que era uma cadeira difícil, coitadinhos, pois, como é óbvio. Era uma cadeira difícil, porque saber uma língua que eles não... Como é que se adquire uma língua que eles não usavam, era complicado. Ou que usavam pouco. Muito bem, vamos então agora passar aqui Sim, deixa-me só agradecer. Olha, não sei se era isto. Ninguém mais quer perguntar às outras? Não, era só um pouco partilhar esta questão das necessidades específicas, que agora o termo não é. O termo- Vocês já Bem, eu não vou discutir. Não, termos mais específicas. necessidades educativas. Mas em última análise não é o governo que decide os conceitos Sim, mas em eu não ciências estou de a educação. não estou a dizer isso, mas realmente nós agora aqui, não só aqui na escola, mas como também a nível de IPL, portanto, temos desafios e está a chegar muitos jovens, e se calhar anteriormente chegavam com estas necessidades. E temos, em termos até do primeiro ano, segundo e terceiro, a questão da dislexia é muito presente, não só a nível até da educação básica e irem ser professores, e por isso, quando passado é que também se realizou aquele seminário sobre a dislexia, mas há aqui desafios e nós não estamos a conseguir ainda dar resposta a estes jovens que estão a chegar aqui ao ensino superior. É uma dificuldade que estamos efetivamente a sentir. Era um pouco perceber que práticas, boas práticas, ou que outras práticas vocês conhecem de outras instituições de ensino superior, porque nós agora ainda estamos numa fase muito inicial de dar resposta a estes jovens. Eu penso que é a Universidade de Aveiro, não é? Que tem já um conjunto de práticas e de medidas que apontam muito para o processo de integração de estudantes sobretudo estudantes com deficiências sensoriais, com deficiências visuais, com deficiências auditivas, que queiram entrar para a universidade, e eles têm já todo um processo. E A Universidade de Aveiro tem um programa muito interessante. muito importante. Vale a pena conhecer. Não quer dizer que a gente possa fazer da mesma maneira, mas vale a pena conhecê-lo. Comentar ou questões. Resta-me agradecer-vos este brilhante momento. Brilhante. E foi. Portanto, eu acho que foi um excelente momento de partilha, de aprendizagem para todos. Portanto, esta conversa deixa-nos também realmente a refletir sobre aquilo que devemos fazer na formação inicial. A Isabel dava o exemplo da didática da matemática. Portanto, estava aqui no check-me. Não, porque eu vi lá em cima uma exposição da matemática. Sim, senhora, Que até me assustou com aqueles nomes. Mas gostei de ver.